transtorno autístico é um dos 5 transtornos globais do desenvolvimento. Os outros são a síndrome de Asperger, a síndrome de Rett, o transtorno desintegrativo da infância e o transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação. Seu diagnóstico deve ser feito com base em instrumentos oficiais. São eles: o DSM-4 revisado, da Associação Americana de Psiquiatria, e a CID-10 da Organização Mundial de Saúde. O autismo é um transtorno de desenvolvimento e não um transtorno mental. Ele deve ser diagnosticado antes dos 3 anos de idade. Isso significa que essa idade é um dos critérios de definição do transtorno, mas muito frequentemente ele só é diagnosticado aos 4 ou 5 anos de idade. No entanto, alguns estudos têm demonstrado que ele já pode ser diagnosticado com segurança aos 24 meses. E outros estudos têm procurado indícios ainda mais precoces, antes dos 12 meses. A importância da identificação precoce é que ela permite uma intervenção também precoce. A intervenção precoce visa minimizar as características do transtorno autístico e possibilitar um melhor prognóstico. Isso significa evitar o agravamento do quadro e suas consequências, ou seja, prevenir o surgimento de comportamentos de agitação, agressão e falta de atenção, prevenir problemas na creche e na escola, prevenir problemas para a família e prevenir que a criança se torne um adulto dependente. O vídeo que iremos assistir procura ilustrar categorias do ESAT, o questionário para rastreamento precoce de traços autísticos, através de imagens de crianças com desenvolvimento típico. Seu objetivo é sensibilizar profissionais que trabalham com crianças de 12 a 24 meses. É importante que eles estejam alertas para alguns comportamentos indicativos de risco de autismo. O vídeo visa familiarizá-los quanto a características comportamentais importantes nessa faixa etária. O ESAT foi desenvolvido na Holanda com base em pesquisas. Elas procuraram identificar muito precocemente comportamentos que permitiriam discriminar crianças com desenvolvimento posteriormente o autismo de crianças com desenvolvimento típico ou outros atrasos do desenvolvimento. Ele inclui apenas 14 itens de observação e se propõe ser de fácil aplicação. É importante enfatizar que o fato de uma criança apresentar falhas nos comportamentos incluídos no ESAT não significa que ela irá desenvolver o autismo. Significa apenas que devemos estar alertas, acompanhar mais de perto o seu desenvolvimento para ver como evolui. E, em caso de suspeita de que algo não vai bem, encaminhá-la a um profissional especializado para uma avaliação mais específica. O que é o autismo? O autismo é um transtorno de desenvolvimento de base inata, mas sua origem ainda é desconhecida. Admite-se mesmo que deve haver várias causas diferentes para o autismo. O diagnóstico do transtorno autístico inclui a presença de uma tríade de prejuízos qualitativos nas interações sociais e na comunicação, além de comportamentos e interesses restritos e repetitivos que costumam ser chamados de estereotipias. Hoje, admite-se que o diagnóstico pode ser feito com segurança aos 2 anos de idade, mas têm sido procurados indícios que permitam fazer o diagnóstico ainda mais precocemente no 1º ano de vida. Na verdade, a palavra autismo tem sido usada com mais de um significado. Pode significar transtorno autístico, que é um dos 5 transtornos globais de desenvolvimento. Pode ser sinônimo de transtorno global de desenvolvimento, significando então qualquer um dos outros 4 transtornos. E pode significar também transtorno do espectro autista. O
transtorno do espectro autístico é assim chamado porque o autismo abrange um amplo espectro, uma ampla gama de perfis clínicos e graus de severidade. Existem autistas que são inteiramente isolados, outros que interagem. Existem autistas que falam, outros que não falam. E existem autistas com retardo mental e outros sem retardo. O transtorno do espectro autístico inclui, então, o transtorno autístico, a síndrome de Asperger e o transtorno global de desenvolvimento sem outra especificação. Como identificar precocemente o autismo? Já existem vários instrumentos desenvolvidos para a identificação do autismo entre os 6 e 24 meses de idade, como, por exemplo, o AOSE, que envolve uma avaliação padronizada que pode ser aplicada dos 6 aos 18 meses, o ITC, o FYI e o ESAT, que são questionários e podem ser aplicados entre 6 e 24 meses, conforme o instrumento. E o CHAT e o MCHAT, que são questionários e devem ser aplicados aos 18 e 24 meses, respectivamente. Os itens incluídos nesses instrumentos se apoiam em estudos de vídeos feitos por familiares, estudo dos precursores da linguagem e em observações clínicas. O ESAT é um questionário para pais ou pessoas que convivem diariamente com a criança. Foi desenvolvido por pesquisadores holandeses e é utilizado em seu sistema de saúde. Ele diferencia bem crianças com desenvolvimento atípico de crianças com desenvolvimento típico. Foi desenvolvido para ser aplicado aos 14 e 15 meses de idade, mas pode ser bem utilizado entre os 12 e 24 meses. Consiste em 14 perguntas. A criança se interessa em brincar com vários tipos de objetos? Algumas crianças autistas demonstram interesse por apenas um tipo de objeto. É importante observar se a criança se interessa por apenas um brinquedo ou uma parte do mesmo. Por exemplo, quando ela só brinca de girar a rodinha do carrinho ou fica observando o movimento de um ventilador por muito tempo. A criança pode brincar com brinquedos de maneiras variadas, não só remexendo, botando na boca, jogando no chão. Algumas crianças autistas não chegam a brincar com os brinquedos. Ficam só manipulando, botando na boca, jogando no chão. Por exemplo, não chegam a usar um carrinho como carrinho, mas como se fosse um objeto qualquer. Eles vão casar quando? Dia 13 de junho. Daqui a um mês, né? É, já deram convite. O papá? Papa, papa. Quando a criança expressa seus sentimentos, por exemplo, chorando ou sorrindo, isso ocorre na maioria das vezes nos momentos esperados ou apropriados? Algumas crianças autistas não expressam seus sentimentos como esperado socialmente. Muitas vezes elas gritam, choram sem motivo aparente. Elas também podem sorrir à toa. A criança reage de uma forma normal à estimulação sensorial como frio, calor, luz, som, dor ou cócegas? Algumas crianças autistas não choram quando caem e se machucam. Elas podem ser supersensíveis a barulhos do meio ambiente e por isso tampam os ouvidos com a mão ou podem não responder como esperado ao frio ou ao calor ou à luz. Você consegue dizer facilmente só de olhar do rosto da criança como ela se sente? Algumas crianças autistas não expressam seus sentimentos, como esperado socialmente. Elas não demonstram suas emoções e sentimentos de forma transparente. Não é possível dizer se estão felizes ou aborrecidas.
É fácil fazer com que a criança olhe nos seus olhos? Algumas crianças autistas não olham nos olhos dos outros, ou desviam rapidamente o olhar. Outras crianças autistas podem olhar no olho do outro, mas por pouco tempo. Elas não sustentam o olhar. Que legal, Giovana! Quando a criança é deixada sozinha por algum tempo, ela tenta atrair sua atenção, por exemplo, chorando ou te chamando. Algumas crianças autistas não se importam se estão sozinhas ou acompanhadas. Quando são deixadas sozinhas, elas nem notam que a pessoa saiu e depois voltou. Continuam entretidas com o que estavam fazendo. O comportamento da criança está livre de movimentos repetitivos, estereotipados, como bater a cabeça ou movimentar o corpo para frente e para trás. Algumas crianças autistas ficam se balançando para frente e para trás por um bom tempo. Elas também podem ficar batendo com a cabeça em algum lugar, por exemplo, na parede. A criança traz objetos ou mostra algo para você por iniciativa própria? Algumas crianças autistas não se interessam pelas pessoas. Por isso, não tem interesse em mostrar ou trazer objetos para as pessoas. Como é? A criança se mostra interessada por outras crianças ou adultos? Algumas crianças autistas não se interessam por crianças e adultos. Por isso, elas não procuram sua companhia. A criança gosta de receber carinhos? Algumas crianças autistas não gostam que outras pessoas as toquem ou as abracem. É Titi, viu? Ela falou. É Titi? A criança costuma sorrir para você e para outras pessoas? Algumas crianças autistas não sorriem para outras pessoas, mesmo quando elas tentam brincar com elas. Dá careta pra mamãe. A criança gosta de brincar com outras pessoas, por exemplo, de esconde-esconde, cavalgar no joelho, ser balançado. Algumas crianças autistas não se interessam por outras pessoas e por isso não gostam de brincar com elas. Ah, você tá aí! Ah, meu amor! Que bonito! Que lindo! Ai, que lindo! Dá um upa no neném, dá um upa, dá um upa. Ai, Dá que um upa no neném, upa. dá um upa Dá no um neném. beijinho, vovó dá um beijinho nela. Ah. É na frente, A criança reage quando ela é chamada, por exemplo, olhando, escutando, sorrindo, falando, balbuciando. Crianças autistas não respondem ao serem chamadas, até mesmo pelo nome. Maria! Sai da terra! Gostaria de chamar a atenção para um último ponto. Nesta avaliação das crianças, não se trata apenas de observar se a criança faz ou não faz o que Exates pergunta. É importante observar a qualidade do comportamento. Muitas vezes uma criança autista pode ter contato ocular ao sorrir, mas a qualidade do olhar e do sorriso pode ser diferente. Muitas vezes, quem tem experiência com crianças pequenas consegue perceber que é algo diferente. É importante estar alerta para isso.